seu Jesus. Vamos dar início agora à nossa reflexão. Boa noite a todos aqueles que se juntam a nós nessa reflexão, que por hábito acontece sempre depois do terço, dos homens, nas segundas e quartas, quintas de cada mês. Nessa quinta-feira temos aqui o privilégio de termos conosco o Craig, que é um membro consagrado do movimento sodalício da vida cristã. E os sodalícios são um grupo muito querido. O padre Andrés aqui sempre nos acolheu na sua casa, nos recolhimentos que vimos fazendo todo ano no Terço dos Homens, interrompido durante a pandemia, mas que estamos ansiosos para voltar à casa dos sodalícios, onde tivemos excelentes reflexões, muita oração. Então anunciaremos aí quando teremos o nosso próximo recolhimento anual do Terço dos Homens, onde todos são convidados. Agradecemos aqui em especial a presença das nossas esposas também nesse outubro, esse outubro rosa, no qual colocamos as nossas intenções e nossas orações por esse momento de todas as mulheres que necessitam de uma cura física, mas também pela cura espiritual, haja vista serem os pilares das nossas casas. Bom, hoje então temos aqui o Craig. Eu acho que é conveniente até você falar um pouquinho dos sodalícios, algumas pessoas podem não conhecer, E aí, na sequência, falar um pouco sobre todo o estudo do Craig aqui, sobre como melhorar a nossa participação na missa. Craig, obrigado, seja bem-vindo e a casa é quase sua. Só quase? Não. Não. Bom, agradeço muito o convite de estar aqui. Sempre um prazer muito grande vir aqui e poder tentar partilhar algumas reflexões para crescermos juntos na nossa vida cristã. Eu já vou pedir perdão para os que estão acompanhando virtualmente, porque não tem jeito. A presença presencial sempre puxa a atenção muito mais. Então, se eu não ficar olhando para cima só aqui, não é que eu estou esquecendo de vocês, mas o Marcos falou de repente seria bom, assim, muito brevemente, como ele falou, eu sou membro do Sodalício de Vida Cristã, é uma sociedade de vida apostólica, como se fosse uma congregação de sacerdotes e de leigos consagrados. Eu sou leigo consagrado, mas em caminho para o sacerdócio. Finalizei todos os meus estudos de filosofia, teologia, estudei aqui na Diocese de Santo Amaro. Atualmente estou fazendo um mestrado à distância. Eu sou dos Estados Unidos, então por isso o sotaque também. O mestrado que eu estou fazendo à distância lá nos Estados Unidos, em teologia pastoral. E, enfim, quando o Marcos me convidou para participar, ele falou: o que você gostaria de falar, sobre que tema? E como o meu TCC, a minha monografia de teologia, foi precisamente sobre a participação ativa na liturgia, no pensamento do Papa Bento XVI, sempre é um tema que é querido para mim e está presente de alguma forma. Então, gostaria de partilhar algumas ideias que provêm um pouco deste estudo, mas que eu acho que podem ser muito enriquecedoras para qualquer católico, porque no fundo a liturgia marca como um lugar central na nossa fé, na nossa vida cristã. Isso é uma coisa que todos temos em comum entre os católicos, esta centralidade da liturgia. Então, esta breve reflexão vou dividir em três partes. Uma primeira parte que de alguma forma é como que colocando a base, que é sobre a importância e centralidade da liturgia. Um segundo momento sobre o que é esta participação ativa. Quando falamos disso, é uma coisa que a Igreja incentiva muito. O que significa isso? Como fazer isso? E um terceiro momento, um pouco mais prática, de como concretizar esta ideia da participação ativa
como nós podemos concretizar isso e viver melhor a nossa participação na missa. Então, esta primeira parte sobre a importância da liturgia, eu gostaria de só citar aqui, não sei se vocês alguma vez escutaram do documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, que se chama Sacrosanctum Concilium. É um dos documentos principais do Concílio Vaticano II, que estamos, aliás, anteontem celebramos os 60 anos da abertura deste grande evento eclesial que aconteceu no século passado. A Sacrosanctum Concilium diz assim: contudo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Acho fortes estas palavras, significativas, dizendo que a liturgia é fonte da nossa vida cristã e de toda a nossa atividade apostólica, até poderíamos dizer a fonte de um momento como esse, o Terço dos Homens. Encontra como fonte a liturgia e, ao mesmo tempo, a meta para a qual se encaminha toda esta atividade. Poderíamos dizer que o rezo do terço é algo que tem como meta que nos prepara para uma melhor participação na liturgia. Mas quis citar isso porque eu acho que expressa muito bem esta importância e centralidade que a liturgia, que não é somente a missa, mas vamos dizer que a missa é a coroa da liturgia, ou seja, o momento mais alto da liturgia. Então, esta importância e centralidade que tem a liturgia. E, dado a importância, portanto, que a liturgia tem, como tirar maior proveito? Como participarmos melhor? E aqui gostaria de citar, pela segunda vez, a Sacrosanctum Concilium, que diz o seguinte: é desejo ardente na Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige. E que deve-se dar a maior atenção a esta plena e ativa participação de todo o povo, porque ela é a primeira e necessária fonte onde os fiéis hão de beber o espírito genuinamente cristão. Ou seja, o Concílio Vaticano II quis promover muito esta participação ativa, que todos os fiéis que participam da liturgia possam participar ativamente. Então, aqui faço uma pergunta para vocês. Quando vocês escutam isso, participação ativa, como vocês entendem isso? Qual é a primeira coisa que vem na mente? Para participar ativamente da liturgia, o que significa? Como fazer? Isso. Estar atento, ok? Participar ativamente das partes em que a Assembleia deve responder as respostas e... Ok. Alguma outra? Acho que participar também ativamente da vida da paróquia, né? Dentro de uma pastoral. Acho que é atender a um chamado de Jesus. Acho que é isso. participar da Eucaristia, quer dizer, sempre comungar.
Ah, ok, de comungar, tá? É interessante quando pensamos nesta palavra também, participação. O Papa Bento falou que depois do Concílio Vaticano II, nos anos posteriores, que houve uma incompreensão muito grande a respeito do significado deste termo, e algo que o concílio incentivou muito. Ele falou que houve uma redução a compreender este termo como simplesmente colocar o maior número possível de pessoas fazendo a maior quantidade de coisas possíveis, como se a participação ativa fosse simplesmente nós fazermos mais coisas na liturgia. E ele falou que é uma incompreensão nisso, porque se olharmos para a própria palavra participação, poderíamos dizer que tem duas palavras dentro desta palavra: parte e ação. Então o Bento pergunta: qual é esta ação da qual nós devemos tomar parte na liturgia? E ele diz que, em primeiro lugar, não se trata de uma ação nossa, sino de uma ação prévia, uma ação que nos precede, da qual nós devemos tomar parte. Tomar parte no sentido de como que entrar numa ação, que não é uma ação nossa, em primeiro lugar, senão uma ação divina, uma ação de Deus. A primeira vez que eu li isso, realmente me chamou muito a atenção e mudou um pouco a minha perspectiva, porque é muito fácil pensar que para nós participarmos melhor da missa, precisamos fazer mais coisas. Ou, por exemplo, para participar melhor, preciso necessariamente ser um ministro extraordinário da comunhão, ou um acólito, um coroinha. Mas se fosse isso reduziria a participação ativa a um número pequeno de pessoas, quando é algo para todos. Então, ver que a participação ativa se refere a tomar parte numa ação divina, a ação de Deus que nos precede e que nós somos chamados a entrarmos nesta ação, acho que muda a perspectiva e de forma muito enriquecedora. Porque é algo que todos, desde as nossas diversas funções na liturgia, seja como sacerdote, seja como leitor, como ministro extraordinário, como coroinha, ou como a maioria das pessoas simplesmente na assembleia participando, mas é algo que temos em comum, esta participação da ação de Deus. Então aí vem a seguinte pergunta: quando nós falamos da ação de Deus, da qual somos chamados a tomar parte, qual é esta ação de Deus na liturgia? E muito resumidamente podemos dizer que se trata do central da liturgia, que é o próprio mistério pascal de Cristo. Quando falamos de mistério pascal, nos referimos principalmente à paixão, morte e ressurreição e ascensão do Senhor ao céu, e que este mistério pascal é o que se celebra e se faz presente em todas as missas. Isto é uma loucura, é uma coisa incrível pensar em todas as missas se atualiza, se renova o mesmo sacrifício de faz 2000 anos na cruz e a ressurreição do Senhor, obra da nossa salvação. Esta obra, este evento, se faz presente para nós na liturgia.
é uma coisa que vai além de simplesmente, é uma coisa, o que alguns dizem, meta-histórica, porque de fato foi um evento histórico que passou, mas vai além da história, ou seja, transcende a história e se faz presente no aqui e agora, no altar. E esta ação de Deus, o mistério pascal, é uma ação salvífica que nos salva. Então, na medida que nós entramos nesta ação divina, se realiza a nossa santificação e salvação também. Então, é esta ação que Deus nos convida a entrar todas as vezes que participamos da missa. Saber que no altar, e não só no altar, mas em toda a Assembleia, está acontecendo uma ação durante a liturgia, uma ação divina que nos toca. E, portanto, a nossa primeira ação, qual deve ser a primeira coisa que nós fazemos? É nos abrirmos a esta ação divina. Então, alguém falou, acho que você falou estar atento. Alguém falou estar atento. Estar atento é algo necessário para que possamos nos abrir a esta ação divina e que esta ação divina possa entrar dentro de nós, ou que nós possamos entrar nesta ação divina. E vários outros aspectos, várias outras coisas que são necessárias para que possamos nos abrir a esta ação divina. Então, resumindo até aí, a participação ativa se trata, em primeiro lugar, de reconhecer uma ação prévia, que é a ação de Deus, que se faz presente na liturgia e que nós somos chamados a acolher ou entrar nesta ação, e uma ação salvífica. E, portanto, poderíamos dizer que se trata, em primeiro lugar, de uma participação interior. Alguém que está na Assembleia, assim, sem ser leitor, sem ser sacerdote, sem ser coroinha, e que não tem nenhuma função, vamos dizer, especial na liturgia, pode estar participando muito mais ativamente que um acólito ou um leitor, por esta participação interior, em primeiro lugar, da consciência daquilo que está acontecendo, da consciência desta ação divina que está se realizando. E agora, para entrar no último ponto, que falei que seria um pouco mais concreto, um pouco mais prático, continuando nesta linha de o que nós podemos fazer para ajudar a nos abrirmos mais a esta ação divina e tomar parte desta ação. E com isso eu gostaria de falar de alguns sinais ou alguns gestos que nós fazemos na liturgia, porque através destes sinais e gestos se expressam de alguma forma uma realidade espiritual. E na medida que compreendemos melhor os gestos, os sinais, vamos poder compreender também melhor a essência daquilo que está acontecendo e, portanto, participar mais ativamente e abrirmos mais a esta ação divina. Então, um primeiro gesto, ou um primeiro sinal que todos nós fazemos, que às vezes na rotina a gente perde como que a consciência da importância ou significado disso, que é o gesto de ficar de pé. Vocês percebem que na liturgia, na missa,
tem diferentes momentos onde estamos sentados, outros momentos estamos de pé, outros momentos ajoelhados. Então, o que significa quando nós ficamos de pé na missa? Uma das coisas que podemos pensar quando ficamos de pé, por exemplo, para escutar o Evangelho, é que ficar de pé é um gesto ou um sinal de vitória. Aquele que, por exemplo, numa batalha, aquele que está de pé no final da batalha, significa de alguma forma o vitorioso. Os cristãos na igreja primitiva, entenderam o ficar de pé, estar de pé como um sinal de vitória, e por isso que no tempo pascal, quase toda a liturgia, toda a missa se participava de pé. No tempo pascal, porque é o momento onde se celebra e se recorda a vitória de Cristo sobre a morte. Então, por exemplo, nas leituras, primeira leitura, salmo, segunda leitura, estamos sentados, posição de ouvir, de escuta. O Evangelho vem, o coração da Sagrada Escritura e o anúncio do Senhor, ficamos de pé como sinal, gesto de que é Cristo mesmo que nos fala através do Evangelho e Cristo ressuscitado, sinal vitorioso. Um outro gesto que de alguma forma vai acompanhado do estar de pé é o ficar de joelhos. Ficar de joelhos que somente se faz mais para o final da missa, certo? O que significa estar de joelhos? Alguém aqui ficaria de joelhos diante de mim? Eu entro na paróquia e vocês ficam de joelhos em sinal de reverência? Não, né? Eu não sou tão importante assim. De repente, vocês ficariam, como com qualquer outra pessoa, ficariam de pé e... Boa noite, Craig, tudo bem? Mas ficar de joelhos tem um significado muito diferente. Nós ficamos de joelhos diante daquele que adoramos. Então, o gesto de ficarmos de joelhos representa esta adoração, que é literalmente somente para Deus. Então, no momento, na liturgia eucarística, momento onde o Senhor realmente se faz presente na Eucaristia, ficamos de joelhos como gesto, como sinal desta adoração. Então, não sei se estão percebendo como ou seja, isso é uma coisa que fazemos todos os domingos, ou todos os que vão na missa todos os dias, algumas vezes por semana, sempre ficamos de joelhos, mas se somos capazes de como que tomar consciência de lembrar, eu estou ficando de joelhos porque realmente o Senhor está na minha frente e o gesto mais apropriado é de adoração, por isso que eu fico de joelhos. Esta consciência nos faz participar melhor da missa. Ou seja, uma consciência que está aí, que nos faz tirar maior proveito e participarmos mais ativamente, esta participação interior. Aliás, você me avisa quando meu tempo estiver acabando, tá? Que senão eu vou falar até 10 horas da noite. Que o Papa Bento tem uma frase bonita aqui, explicando esse ajoelhar-se. Ele diz: quando
o ajoelhar-se vira pura exteriorização, ou seja, quando uma coisa só exterior, sem esta consciência profunda que acompanha o gesto, simples ato corporal, se torna sem sentido. E quando a adoração se reduz unicamente à dimensão espiritual sem encarnação, ou seja, quando nós adoramos, mas sem nada fisicamente que acompanha esta adoração interior, o ato de adoração se esvai, porque a espiritualidade pura não exprime a essência do ser humano. Ele consegue apontar estas duas dimensões, exterior, física, acompanhada por uma consciência interior e profunda, e se complementam e as duas coisas são necessárias. Isto, de fato, nos faz participarmos melhor e com maior proveito da Santa Missa. Mais 2 gestos, e aí eu termino. Outro que sempre fazemos, não somente na missa, mas imagino que todos os dias, é o próprio sinal da cruz, mas que é um gesto poderoso. Claro, vemos os jogadores de futebol sempre entrando em campo e fazendo assim. Eu me pergunto se eles têm a consciência daquilo que estão fazendo, o peso que ele tem, não sei, mas poderíamos apontar 2 dimensões aqui do sinal da cruz. Em primeiro lugar, o sinal da cruz é uma expressão da nossa fé trinitária, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Começamos a missa desta forma, invocando e manifestando a nossa fé no Deus Uno e Trino. E por outro lado, é uma expressão da nossa fé e consciência de que foi a cruz que nos salvou. Cristo que morreu na cruz que nos salvou. E de alguma forma marcando o nosso corpo com o sinal da cruz é uma lembrança desta salvação que nos veio através da cruz. E desta forma também é uma lembrança, antigamente, antes da pandemia, pelo menos, a maioria das igrejas tinham água benta, né? Entrando na igreja, saindo da igreja, tocando água benta, é sinal, lembrança do nosso batismo, que através do nosso batismo que entramos neste mistério pascal de Cristo e que fomos salvos. Então, simplesmente isso em si mesmo é uma oração, e tomar consciência do significado já nos faz entrarmos no espírito da liturgia quando iniciamos a missa desta forma. E por último, e aqui poderia parecer um pouco, não contraditório, mas interessante falar deste ponto no contexto de uma participação ativa na liturgia, que é o silêncio. O próprio Papa Bento fala muito sobre a importância do silêncio na missa. E ele diz que vem quase como uma necessidade quando nos colocamos diante deste mistério tão grande que se celebra na missa. Este silêncio sagrado vem como uma quase necessidade de, diante deste mistério, nos calarmos, de estarmos diante dele, do mistério, em silêncio. Este silêncio que não é uma mera ausência de palavras, como se fosse um silêncio, então simplesmente não digo nada, não penso nada, não é isso, mas ele diz, e aqui leio novamente,
silêncio que não é simples pausa em que 1000 pensamentos e desejos nos atacam, mas recolhimento que nos proporciona paz interior, que nos permite respirar, que descobre aquilo que realmente conta, que realmente importa. Quando, com esta maior consciência daquilo que estamos celebrando e participando na liturgia, diante disso é realmente uma atitude de silêncio para proporcionar esta paz interior e também para acolher com maior proveito esta ação divina que está presente. Isso aqui poderia parecer um pouco teológico, vamos dizer, mas se a liturgia é a liturgia da palavra, e não somente as leituras, mas Jesus é a palavra de Deus, a liturgia é a liturgia da palavra. Esta palavra precisa entrar no nosso interior, também durante as leituras. Então, este silêncio sagrado faz com que possamos acolher melhor esta palavra que escutamos e que está presente na liturgia. E também este silêncio vem a ser como não uma ausência de algo, sino como a plenitude da presença divina que está no meio de nós. Então, bom, acho que com estes, tem muitos outros sinais, outros gestos que poderíamos pensar, mas com estes, tendo consciência quando nós fazemos isso, quando ficamos de pé, quando nos ajoelhamos, quando fazemos o sinal da cruz e quando estamos em silêncio, é saber que tudo isso, feito com maior consciência, nos ajuda a participarmos melhor e mais ativamente da liturgia. Então, só isso. Alguma pergunta? Temos alguns minutos mais, se tiver alguma pergunta. Eu só queria, no gesto de se ajoelhar, né? Acho que ele também vale como súplica, né? Como uma demonstração de que nós chegamos no nosso limite e Deus é que tem que nos suportar, né? Nós não suportamos mais as nossas dificuldades, enfim, e estamos nos ajoelhando para suplicar a Deus que nos ajude um pouco mais, né? Até para aumentar a nossa fé, enfim, então é como súplica também, né? Não só como... Sim, sinal de humildade. De humildade, exatamente. Exatamente. É súplica com esta atitude de humildade, saber que não somos capazes pelas nossas forças e que nos ajoelhamos diante do Senhor para esta súplica, para pedir a força, o que precisamos, né? Um bom ponto. Bom, acho que indo fechando, mas quando você estava fazendo a reflexão, eu lembro de duas exortações, 2 pensamentos de São José Maria, que ele diz assim: fazes o que deves e esteja no que fazes, né? Então, né, fazer o que devemos, né? Estamos na missa, né? Vimos a missa, mas estamos na missa. E aí eu faria a segunda consideração e fazia uma pergunta para você, para fecharmos aqui, né? A outra é que ele diz da importância de silenciarmos a louca da casa, que são aqueles pensamentos que entram e saem. E quem, né, provavelmente não passou por essa experiência de estar na missa e os pensamentos, talvez por não ter esse momento de parada durante o dia, né, naquele momento que você para, os pensamentos do dia todo tentam invadir esse espaço. Então, para fecharmos aqui, quais são os 3 segredos, né,
de um cristão aqui consagrado nesse caminho que poderia nos dizer para a gente poder fazer o que deve, mas estar no que faz e não silenciar, né, o pensamento, mas silenciar o mundo externo nesse momento de oração. Então, fazendo como fazem hoje os grandes, né, pensadores, assim, os teus 3 segredos. Isso aí eu vou ter que pensar até responder amanhã, né? Sim, mas eu gostei dessa frase. São José e Maria Escrivá, você falou que de estar presente naquilo que você... Sim. Eu penso que no contexto litúrgico, já que estamos falando de liturgia, de como estar mais presente naquilo que fazemos, primeiro, uma maior compreensão daquilo que estamos fazendo, ou seja, da própria liturgia. Quanto mais compreendemos, quanto melhor for a nossa formação litúrgica, mais vamos poder estar, porque entrar no coração do assunto, entrar mais profundamente. Então, por isso que a igreja também incentiva muito a formação litúrgica, que até eu sei que alguns de vocês providenciam, dão aqui na paróquia esta formação litúrgica. E aí sobre o silêncio, né? De como... Poderia repetir a pergunta de como... que ele fala do silêncio, né, de evitar que a louca da casa assuma o controle, que são esses pensamentos externos que vão invadindo e na medida em que eu abro o diálogo com ela, eu perco o contato desse silêncio da participação na missa. Especificamente sobre como viver melhor em nossas casas, você diz. Para mim, o que eu vejo com muita força hoje é como todos os meios tecnológicos invadem de alguma forma este espaço mais silencioso e tiram um pouco o silêncio interior que é importante. Então, não sei se estou entendendo bem, se estou respondendo, mas de alguma forma eu diria jejuarmos às vezes em alguns momentos da tecnologia, que nos ajuda também a viver uma atitude mais silenciosa, que também nos ajudará na hora da liturgia, da missa e em qualquer outro âmbito da nossa vida, para não sermos bombardeados com estes pensamentos ou com um barulho interior também constante. Sim, tomar em alguns momentos do nosso dia, poder afastar um pouco o celular, a TV, para poder nos treinarmos a viver este silêncio, eu diria. Penso que nós já temos um tema para a próxima reflexão, aí você nos avisa quando estiver preparado e a gente vai então refletir aqui em silêncio nosso texto, a importância do silêncio. O Padre Cláudio fez conosco um exercício com os ministros e os leitores, a Lectio Divina, depois da leitura do Evangelho, 20 minutos em completo silêncio. É um exercício desafiador, mas também muito espiritual. Bom, para encerrarmos, já vamos fazendo um convite aqui no dia 27/10, na quarta, quinta do mês, nós teremos aqui conosco a Célia. E a Célia vai fazer uma reflexão sobre No Deserto com o Mestre, que é o título de um dos livros dela, que ela lançou agora. Então, convidamos todos, no dia 27/10, às 19h30, rezarmos o terço e na sequência, né, meditarmos com a Célia sobre
no deserto com o Mestre. Quem de nós aqui não passou por um período de aridez, de secura, não experimentou isso na nossa vida? E como fazermos isso? Acreditando, né, e crendo na presença de Deus. Santa Teresa diz, né, que nesse momento de aridez talvez seja o momento da nossa oração mais profunda. Mas como fazer isso? Bom, essa resposta Célia nos dará no dia 27/10. Aqueles que tiverem interesse e já passaram por esse momento de aridez e secura e quiserem crescer junto desse momento, fazer desse momento um momento de crescimento espiritual, de uma oração profunda, venham aqui, tenho certeza que a Célia vai responder a todas as suas perguntas. Bom, para encerrarmos, convidamos os presentes aqui para uma confraternização simples aqui no final da paróquia. Aqueles que estão mais distantes, fica aí o convite para o dia 27/10, então 19h30 aqui conosco. Agradeço mais uma vez o Craig e vou pedir a todos que possamos juntos fazermos a oração, rezarmos uma Ave Maria, a fim de que Nossa Senhora possa interceder por esse jovem na sua vocação, na sua entrega, né, num proveito que é muito mais nosso aqui, de termos alguém rezando, intercedendo e num caminho de consagração, mas também de sacerdócio. Então, rezemos a fim de que ele possa perseverar e nós possamos assim nos beneficiar, né, da coragem desse jovem, estimulando a tantos outros e dando um testemunho tão belo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus ilumine o seu caminho, o abençoe e que você cresça numa vida de santidade. Amém. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite.